Shalom Adonai, graça e paz. Paz do Senhor, meu irmão. Meu nome é Flávio Melo e nós estamos no canal Em Busca da Verdade. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu queria trazer uma palavra sobre uma pergunta, tirar uma dúvida sobre uma pergunta que um aluno fez sobre a questão da seguinte maneira. Ele perguntou: se Deus é onisciente, se Deus sabia que Adão ia pecar, que Eva ia pecar, então por que ele deixou a árvore do bem e do mal lá no Éden? Por que ele deixou que isso acontecesse, se ele já sabia que isso ia acontecer? Essa é uma pergunta categórica, né? Uma pergunta que todo mundo, quando medita um pouco nas escrituras, faz. E o que me chamou a atenção é que essa pergunta ela veio de duas crianças, né? Mais ou menos 9 anos. E na classe do discipulado. E me chamou muita atenção. Isso quer dizer que essas crianças, quando alguém sai com uma pergunta dessa, só pode sair de duas formas. Ou ele escutou alguém dizer, o passarinho cantar em algum lugar e repetiu, ou ele está refletindo, ou ele está meditando realmente na palavra de Deus, nas escrituras, tá meditando no todo, né? Isso é muito importante. Se foi dessa maneira, se surgiu na mente dele dessa maneira, é porque ele está meditando. E isso é louvável. A primeira coisa que a gente precisa observar, pessoal, que a gente precisa entender, é que quando Deus criou as coisas, Ele estabeleceu ordem. Toda a criação de Deus ela é feita debaixo de uma ordem. Quando Ele diz haja luz, né? Haja luminares. Então, haja é verbo, né? O verbo existir, né? Ele trouxe a existência aquilo que não existia. Com o haja de Deus, ele trouxe a existência. Então, quando ele estabeleceu, veja que ele coloca tudo no lugar. Tudo que a gente vê hoje estabelecido aí no criacionismo, né? Que é a criação. O criacionismo é a criação de Deus, as coisas que Deus criou. A gente vê que Deus estabeleceu ordem, o dia, a noite, não é? E debaixo dessa ordem, aí Deus cria Adão. Depois que Deus cria Adão, dá um sono a ele, cria a mulher, Eva, né? Que Adão quer dizer homem, Eva, mulher, fêmea, né? Deus criou macho e fêmea. É o que está nas escrituras, tá? Macho e fêmea. E aí você vê que quando Deus cria, Ele estabelece uma organização em tudo aquilo que Ele criou. Quando Ele cria as plantas, Ele cria os animais, aí Ele designa algumas funções, que Ele podia ter feito isso, mas Ele designa algumas funções para Adão, que foi dar nome aos animais, né? Dar nome aos animais ali no Éden. E aí quando ele começa a dar. Então você vê que tudo que Deus fez tem uma organização, não é algo aleatório. Ele dá sequência nas coisas, né? Conforme as escrituras. E na criação da mulher também é numa sequência, depois, né? Criação do homem. E você vê que as coisas vão se construindo de forma ordeira, né? E aí deixa lá, Deus deixa o macho, o Adão, o homem no Éden, mas deixa uma ordem para ele. Ou seja, dentro de uma organização, Deus não deixa Adão e Eva regido pela cabeça deles, tá
certo? Ele deixa uma ordem, ele deixa uma ordenança. Qual era a ordenança de Deus? Era que eles poderiam usufruir de tudo, porém eles não poderiam usufruir da árvore do bem e do mal, tá certo? Da árvore que tinha ali o fruto proibido. Ele proibiu. Só, olha, você come tudo que tem aqui. Já pensou você ter todas as possibilidades, mas apenas uma que você não pode, é justamente a que você quer. O pecado é sempre assim, né? Então, o que é que acontece? Deus estabeleceu esse limite. E o que ficou para Adão era só obedecer. Ele e Eva, né? Obedecer. Deus é onisciente. Aí o jovem faz a pergunta, né? A criança faz a pergunta. Ele não, já sabia? Sim, Deus sabia. Deus não é mecânico que fica corrigindo, né? Um mecânico, ele pega um carro, né? Vai montar um carro, um motor, aí aperta um parafuso aqui, aperta um parafuso ali. Eita, esse aqui não deu certo, vamos trocar o parafuso, vamos botar outro. Deus não é assim. Deus conhece as coisas antes delas mesmas acontecer. Então Deus já sabia? Sabia. Só que dentro do livre-arbítrio, tá certo? Deus permite que você seja livre. Porque se o livre-arbítrio, a liberdade de Deus, não permitisse que a gente fosse livre, você não estaria hoje, né? Aquele que confessou a Cristo, né? Estaria livre aí, não estaria livre, estaria aprisionado aí, de certa forma, sem escolha. Mas a gente tem escolha. Se você não quiser mais servir a Cristo, você vai embora e não serve. Quantas pessoas desviadas a gente não tem, né? E foi assim que aconteceu com Eva. Se desviou, né, da orientação da obediência de Deus, né? Ela preferiu a desobediência. Então, eles estavam debaixo de um regimento ali, que era o quê? Era a obediência. Eles precisavam se manter obediente ao Criador. Mas aí, quando veio a serpente, semeou essa dúvida, semeou a dúvida nela, não é? E quando ela semeia a dúvida nela, desperta outros sentimentos. Ó, come do fruto que tu serás como Deus. Então, logo Eva entra na onda. Todo mundo conhece a história, né? E depois vai lá, também oferece a Adão. Adão, por falta de sabedoria, por desobediência, também consome do fruto, e o pecado adentra no mundo, né? Então veja, o fato de Deus não saber, o fato de Deus saber, melhor dizendo, e mesmo assim não ter feito nada, que aí alguém perguntando assim, mas se Deus sabia, por que ele não fez nada? Ora, se Deus intervir no teu livre-arbítrio, na tua liberdade de escolha, isso não é liberdade. Aquele que intervém no seu ir e vir, na sua escolha, isso não é liberdade. Tá entendendo? Deixa de ser uma liberdade. É por isso que
a ideia do nosso canal aqui é trazer sempre essa ideia para você de pensar e raciocinar as coisas. Veja, na pandemia no Brasil, muitas pessoas, toda a população foi cortada parte da sua liberdade. Você tinha horário para sair, você não podia estar. Em muitas regiões foram mais duras, outros mais tranquilo. Mas teve regiões que a pessoa não podia ir à praia, a pessoa não podia ir sair até determinado horário, teve barreiras e você só podia passar se tivesse uma autorização por escrito, um papel por escrito. E foi cerceada a nossa liberdade, tá entendendo? Mas não foi dado a livre escolha se você tomava a picadinha ou não. Não foi lhe dada essa escolha, mas foi lhe imposta. Você precisa, você vai ter que fazer isso, você vai ter que ficar em casa. Se não ficar em casa, você vai ser punido. E aí vieram restrições, tá entendendo? Restrições, tirando a liberdade. Ora, cadê meu livre-arbítrio? Cadê o seu livre-arbítrio? Então, se Deus, ele faz isso com Adão e Eva, né? Enquadra eles ali numa situação para que eles não pecassem, Deus estaria violando o seu livre-arbítrio. Tá entendendo? Deus estaria falhando no seu livre-arbítrio, na sua liberalidade. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus faz já foi pensado na sua eternidade. Ele não